Meu querido, quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Faremos a leitura dos versos 24 a 30. Na sequência da nossa exposição das Escrituras, nós veremos agora este comentário de Jesus sobre o que ele expôs anteriormente. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 18, verso 18 até o verso de número 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes, mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Santo, glorioso, eterno Deus, nós sabemos que muitas coisas são impossíveis para nós. Embora às vezes nós achamos que consigamos, por meio das nossas habilidades, força, recursos, e fazemos inúmeras tentativas de tentar que o impossível seja possível para nós. Senhor, nós veremos nesse momento aquilo que o Senhor quer para nós. E eu oro, Deus, para que por meio da exposição da Escritura o Senhor fale ao nosso coração e nos redirecione a Ti. Para que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Este é o clamor quando eles ouviram isso. E esse é o tema da mensagem de hoje. Quem pode ser salvo? Ser salvo. Poucas coisas são mais difíceis para o ser humano do que admitir que não consegue. Como a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa impotência. Como nós somos duros, cabeças duras, para reconhecer que a gente é limitado, que nós não conhecemos, que nós não conseguimos. E por quê? Porque nós ouvimos constantemente em nossa cultura exatamente o contrário. Você consegue. Você consegue. Você, se tiver empenho, esforço, dedicação, você alcança. Desde cedo nós ouvimos que com esforço suficiente nós podemos alcançar qualquer coisa. Ontem, conversando com uma pessoa, os irmãos sabem que nós temos aqui o nosso projeto de judô, e sem pretensão nenhuma, eu vim fazendo judô, a graduação foi acontecendo, as faixas foram vindo, e eu cheguei na faixa marrom, que eu nunca imaginava chegar. E agora estou lá inscrito na Federação Paulista de Judô, para que eu possa alcançar a tão sonhada faixa preta. Para todos aqueles que pisam num tatame, eles sonham com essa abençoada faixa preta. Mas o caminho é difícil. O caminho é extenso. E ontem, conversando com uma pessoa sobre esse assunto, e ele me dizendo do seu empenho, do seu esforço,
Eu falei assim, Jesus, é impossível. É impossível. Eu não tenho esse tempo todo. Porque eu não sou judoca profissional, atleta olímpico. Eu sou um pai que veio treinar com os filhos e que a coisa foi acontecendo e estou aí. Mas se eu medir sobre aquele esforço todo, com certeza será impossível. E para mim eu me senti completamente inadequado quando ouvi o empenho daquele colega. Eu falei, Jesus, misericórdia, eu nunca chegarei nesse negócio. Se não for, a graça de Deus. Então eu estou clamando, Senhor, eu vou me dedicar, mas a graça do Senhor tem que vir para que eu consiga cumprir esse propósito. Mas o fato é que quando você escuta algo assim, não, você consegue, você tem força, você tem motivação, você tem ânimo, você faz, você vai fazer acontecer. Não é assim que a gente escuta? Se você se dedicar, você vai entrar numa excelente faculdade. Aí o pai exige do filho que ele entre na melhor faculdade do país. E agora nem mais do país, de países, outros países. Você tem que conseguir o melhor emprego. E aí lá dentro, quando você termina a escola, e aí talvez você tenha exigências para os seus filhos, e volta e meia nos nossos retornos da escola, nós voltamos conversando, né, com as crianças. E a nota de história, quanto foi? E a nota de matemática, quanto foi? E talvez a gente chegue assim... eu fico muito feliz com as notas dos meus filhos, né, porque eu era como eu já disse, vocês sabem aquele aluno nota 7,5, 8? Né? Eu nunca fui um aluno nota 9, 9,5. Quando eu tirava um 9,6, como eu consegui tirar esta nota, muito difícil, com muito estudo e esforço do meu querido e amado professor, reverendo Eber Júnior, né, no mestrado, tirei 9,6 com ele, depois de ter tirado um 6,5. E eu triste, falei assim, já vou ter que fazer as tarefas adicionais, porque eu vou ficar de recuperação. Mas aí Deus foi gracioso, estudei bastante e consegui alcançar a nota e graças a Deus passei na matéria. Mas o ponto é que às vezes nós temos uma exigência para nós mesmos. De performar, de ser reconhecido. Então eu tenho que me dedicar mais. E aí você vai consolar alguém que tirou uma nota ruim. Alguém que, depois de ter se formado, quem sabe está no mercado de trabalho, perdeu o trabalho e fala assim, não, se você sair entregando currículo, se você mandar, você vai conseguir, se dedica mais. Como se algumas coisas dependessem de você. Se você tentar novamente, você vence. Se você persistir, você vai conquistar. Percebe que essa mentalidade, ela molda profundamente a forma como você vive, como eu vivo, como nós vivemos? E não só isso. Essa mentalidade de conquista, de esforço, de empenho, ela direciona a nossa interpretação de tudo aquilo que acontece conosco. Qual o problema disso? O problema é que quando nós somos pegos nas tensões da vida, e como nosso querido irmão Diácono Paulo ficou sabendo essa semana, quando algo acontece com você que foge do seu controle, que esforço você tem que fazer? Você não tem que fazer nada. É pesado isso para nós, né? É difícil isso para nós. Eu conversava exatamente, eu li o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, quando fui visitar o diácono Paulo Beda e a Vanessa, dizendo assim, o que fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Lá, no texto de 2 Crônicas, você vai perceber que o rei ele busca o Senhor. Ele diz assim, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força em nós para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Qual é o problema, irmãos, dessa mentalidade? Ela influencia a nossa carreira, ela influencia os nossos relacionamentos, ela influencia os nossos sonhos.
E sem perceber, ela invade cada detalhe da nossa vida. E este é o problema, meus amados. Eu tenho dito aqui que a sua semana é uma liturgia. Aqui está a minha liturgia do culto. O que é a liturgia? A ordem do culto. Então está aqui. Acolhimento, prelúdio, chamado à adoração. E aí vocês vão vendo isso tudo aqui no... Aqui. Na semana, você tem uma liturgia igual essa aqui. Talvez não descrita como a minha aqui. Mas você tem uma liturgia do que você vai fazer amanhã, do que você vai fazer depois de amanhã, o que você vai fazer na quarta-feira. E aí você vai fazendo. A questão é, o que direciona você a fazer o que você faz na liturgia da sua semana? E qual é o problema? O problema é que nesta liturgia da semana, diferente desta liturgia que nós temos aqui, se você perceber a ordem litúrgica, ela começa com chamado à adoração, nós adoramos a Deus, nós lemos o Salmo 62, e tudo ligado ao texto que eu estou pregando aqui. Aí nós vamos, em resposta ao Salmo de confiar no Senhor, nós vamos dizer que Deus é grandioso. Depois nós oramos adorando a Ele. Depois, diante da grandeza de Deus, nós somos chamados à confissão. E na confissão, nós lemos ali Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, para não nos gloriarmos naquilo que é nosso, mas gloriarmos-nos no Senhor. E aí nós cantamos um hino dizendo que nós temos o coração quebrantado. Confessamos os nossos pecados. E aí nós somos, diante disso, chamados à gratidão. Aí nós agradecemos a Deus. Você percebe a estrutura litúrgica? Todos os nossos cultos têm essa estrutura litúrgica. E aí nós lemos o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14, e adoramos a Deus com alguns cânticos, e agora nós somos chamados à edificação, a sermos edificados pela exposição da Escritura e a responder à Escritura. A sua semana, ela segue esta lógica litúrgica? Ou a sua semana é cheia da interpretação do você consegue, você é capaz, você é forte e vai em frente? Você percebe essa mentalidade, meus irmãos? E aí nós começamos a pensar o quê? Porque essa filosofia invade a nossa vida de tal forma que cada detalhe da nossa vida é direcionado por isso. E aí nós somos direcionados por essa mentalidade de empenho, de esforço, de conquista, e isso acaba, de fato, influenciando a nossa caminhada e a nossa vida com o Senhor. E nós começamos a pensar que, com esforço suficiente, com o empenho e a dedicação suficiente, nós podemos nos aproximar de Deus. Ou seja, com disciplina espiritual suficiente, a gente pode se tornar aceitável diante de Deus. Que de alguma forma eu posso contribuir para a minha própria salvação. Mas o texto que nós lemos e temos diante de nós, ele nos confronta com uma verdade profundamente desconfortável. Porém, ao mesmo tempo, totalmente libertadora. Salvar-se é impossível para você. Essa não é uma mensagem de desespero, mas é o início da verdadeira esperança. Porque enquanto nós acreditarmos que nós podemos alguma coisa, nós nunca vamos descansar naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus faz, naquilo que Ele é. Esse episódio, ele é a continuação direta do encontro de Jesus com o chamado jovem rico, este homem admirável, moralmente correto, disciplinado, alguém que vivia uma vida aparente alinhada com a lei de Deus, como nós vimos na exposição anterior. Mas interessante, e estudando o texto, e se você prestou atenção na mensagem da semana passada, nós vemos que ele busca a vida eterna. Mas há contradição na pergunta que ele faz mesmo, porque ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele quer a vida eterna e diz assim: o que eu tenho que fazer? Tem contradição, obviamente, na pergunta dele, porque ele está buscando pelos caminhos errados.
Ele queria fazer algo para alcançar o que só poderia ser recebido, não conquistado. Que foi o tema da mensagem de alguns domingos atrás, que nós não conquistamos o reino, nós recebemos. Então Jesus ele faz o quê? Jesus ele expõe o coração daquele homem com perguntas. E é tão maravilhoso você perceber essa realidade de que o Senhor ele vai sondando o nosso coração para expor aquilo que de fato nos controla, aquilo que de fato nos dirige. E ele mostra que apesar de todo o seu excelente comportamento, de ter uma vida admirável, de toda a sua moralidade, havia um apego profundo por coisas que o impediam de seguir adiante. E no caso aqui, a riqueza para aquele homem não era apenas um recurso, mas era a segurança dele, era a identidade dele, e era o lugar onde a sua confiança estava. É isso que Jesus revela no coração deste homem. E aí então, o texto que nós temos na sequência diz que depois disso esse homem se retirou triste. Esse homem se retirou triste. Agora Jesus olha para aquela cena e ele transforma essa cena num ensino maravilhoso. Transforma aquele encontro num ensino muito precioso. Ele não estava apenas falando daquele homem, ele não estava expondo aquele homem, ele estava revelando uma realidade universal, uma realidade que é para todos nós. O problema daquele homem, daquele jovem, não é isolado. O problema daquele homem é o meu problema e é o seu problema, é o nosso problema. Tendo isso em mente, e tendo em mente o tema da nossa mensagem desta manhã, quem pode ser salvo, em primeiro lugar, eu quero olhar para esse texto e ver com você que a confiança nas riquezas revela um coração que não depende de Deus. A confiança nas riquezas revela um coração que não depende de Deus. Jesus, ao ver o homem triste, ele declara: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Essa afirmação ela não deve ser entendida de forma superficial, meus irmãos. O problema, e entenda isso aqui, o problema, você fala assim, e eu desejo que você, de fato, seja muito rico. Né? Que você seja muito abençoado por Deus em tudo aquilo que você fizer. O problema não está na riqueza. O problema não está na riqueza. O problema não é a riqueza em si. O problema não é o dinheiro. Mas aquilo que ela produz no coração. Porque se você for abençoado e você amar isso mais do que a Deus, aí tem um problema muito sério. E é muito interessante porque, na minha experiência, não estou dizendo que isso é regra, o que eu percebo? Eu percebo que tem gente que às vezes luta e a coisa não vai para frente. Mas tem pessoas que simplesmente Deus fala assim: receba. Isso revela alguns sinais. Porque aquele que é fiel no pouco, ele será fiel no muito. A riqueza, ela tem o poder de gerar uma sensação de segurança, uma sensação de controle, uma sensação de independência. E aí ela cria ilusões no nosso coração que redirecionam a nossa vida e nós começamos a pensar que nós estamos no comando da vida. Nós estamos aqui dirigindo e temos o leme nas mãos e nós é que dizemos para onde vamos e o que temos que fazer. Isso é ilusão. Por isso, Jesus ele usa uma imagem tão forte. E ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então a imagem do camelo aqui, ela
e da agulha, ela não tem que ser suavizada. É fato que aqui nós temos uma hipérbole proposital. Jesus, ele dá um exemplo grandioso, parece que impossível. Há quem tente explicar essa ideia dizendo que a agulha era o nome de uma portinha que se dava lá nos muros de Jerusalém e que o camelo não conseguiria passar ali. Querido, aqui está falando de uma agulha mesmo. Ele está falando de algo impossível, porque se você pegar o camelo nessa tal da portinha, você forçar ele ali, você consegue fazer ele passar. Mas Jesus está aqui fazendo uma hipérbole mesmo, algo muito grandioso, dizendo assim, é impossível para aquele que confia nas suas riquezas ser salvo. Então Jesus está dizendo, isso é impossível pelos meios humanos. Ele está dizendo que quando o coração encontra segurança em algo que não é o próprio Deus, a entrada no reino se torna humanamente impossível. Não é sobre dinheiro apenas. Aqui ele está falando sobre confiança. No que eu confio. Não porque Deus rejeita, mas porque o coração não depende do Senhor. E aqui nós precisamos nos examinar com honestidade, meus irmãos, e talvez você não se considere rico. Como eu disse, eu espero que você seja. Com o coração no lugar certo. Mas a pergunta não é quanto você tem. A pergunta não é o tamanho da sua reserva financeira. A pergunta é, onde está a sua segurança? A pergunta é, o que te faz sentir que você está no controle? O que te dá a sensação de que está tudo bem? Pode ser o dinheiro. Pode ser a estabilidade. Pode ser o bom emprego que você tem. Pode ser a sua carreira. Pode ser a sua família. Pode ser o seu planejamento. Pode ser a sua semana estável e tranquila. E aí você vai tendo a sensação de que nada vai acontecer com você. De ruim. Nada ruim. Aquilo que te dá segurança pode impedir você de depender exclusivamente de Deus. Então, se você olhar para essa primeira ideia que nós colocamos, a confiança nas riquezas, ela revela um coração que não depende de Deus. Ou a confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, revela aquilo que direciona o seu coração. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui que a salvação é impossível para quem confia em si mesmo. Diante dessa afirmação de Jesus, os ouvintes fazem agora a pergunta certa. Quem pode ser salvo? E até aqui a pergunta era, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Mas agora, finalmente, a pergunta é, quem pode? É interessante como o evangelista ele coloca isso e dá ênfase nessa realidade, porque essas duas perguntas, elas revelam muito. Se você olhar para a pergunta do jovem rico dizendo assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você já vê a incoerência aí, porque quando você herda, você não mereceu, você recebe, simplesmente recebe. Mas o ponto é, agora, quem, diante disso, diante dessa realidade, diante dessa dificuldade, diante desse impossível, quem é que pode ser salvo então? E aí, olha só o que está na percepção de quem está ouvindo. Porque, vamos lá, Jesus está falando de alguém que é moralmente correto, que tem um comportamento admirável. E os ouvintes aqui entendem, se até aqueles que parecem mais estruturados, mais seguros, mais abençoados, não conseguem, então a conclusão é, se o rico, que é abastado, que é bem visto e
humanamente alguém candidato a salvar-se a si mesmo não consegue, e eu que sou pobre então? Eu que não tenho nada. Então, acabou para mim. Então ninguém pode. E esse é o movimento precioso que nós vemos, porque agora a direção daqueles que estão ouvindo, dos discípulos, é: quem pode ser salvo? Se depender do homem, meus irmãos, ninguém é salvo. E essa é exatamente a conclusão que o texto quer nos levar a enxergar. A salvação não é difícil, mas ela é impossível para quem confia em si mesmo. Isso confronta profundamente o nosso coração, meus amados. Por quê? Porque eu tenho desejo de participar do processo. Eu quero fazer. Você quer fazer. Você quer contribuir, você quer fazer alguma coisa. Nós queremos sentir que nós temos algum mérito. Eu não consigo receber algo sem merecer nada. Não, eu recebi porque eu mereço. Eu tirei boa nota porque eu mereço. Eu tenho bom emprego porque eu sou capaz, porque eu sou habilidoso. Você percebe? A mentalidade, como essa mentalidade perfeccionista de sermos aceitos e temos que fazer o melhor. Nós temos que fazer porque nós somos bons. Então eu tenho direito. Jesus está dizendo assim: para a salvação você não tem direito a nada. Você não tem mérito nenhum. Então o Evangelho ele nos conduz a um ponto de ruptura. Você não pode salvar a si mesmo. Nenhuma disciplina espiritual pode fazer isso. Nenhuma moralidade pode fazer isso. Nenhum esforço pode fazer isso. Enquanto a confiança estiver em você, a salvação continuará sendo impossível. Mas o texto nos traz uma esperança gloriosa. Porque aqui, se parasse aqui, nós ficaríamos desesperados. Então, não adianta confiar em você mesmo, meu irmão. Mas nós vemos em terceiro lugar que Deus faz o que o homem jamais poderia fazer. Deus faz o que o homem jamais poderia fazer. E é nesse ponto que Jesus declara a verdade central desse texto. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui está o coração do Evangelho, meus irmãos. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Aquilo que está fora do nosso alcance, Deus realiza. A salvação não é uma parceria. Ela não é uma construção conjunta, não há sinergismo, não há cooperação na salvação. Ela é uma obra exclusiva de Deus, do início ao fim. Deus faz com que você abra os olhos. Deus faz com que você perceba. Deus faz com que você entenda. Deus faz com que você tenha o coração transformado. Deus faz com que a sua confiança esteja redirecionada para o lugar correto. Deus realiza aquilo que o homem jamais poderia produzir por si mesmo. Isso se chama redenção. Mas sabe qual é uma notícia muito boa? Que Deus continua, após sermos salvos, Ele continua nos redimindo de nós mesmos. Seria excelente se nós já estivéssemos prontos para a eternidade. Mas o Senhor continua continuamente, nesse lado de cada eternidade, entre o já e o ainda não, nos redimindo. Então, as lutas que acontecem com você, que você fica impotente, e que você às vezes não entende, sabe como que Deus chama isso? Redenção. Você está trilhando este caminho que antes havia um abismo, mas agora são possíveis para Deus. E Deus liga você, o homem, a salvação e o relacionamento com Ele. Há esta ponte
que nos redireciona ao Senhor. Então, isso muda completamente a forma como nós entendemos a nossa vida, meus irmãos. Sabe por quê? Porque confronta exatamente aquilo que eu disse no começo, aquela ideia de esforço, de empenho, de dedicação. Isso nós temos que despojar de nós mesmos, para nós nos revestirmos e sermos transformados no espírito do nosso entendimento, por uma visão da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da ação de Deus. Não se trata de tentar alcançar a Deus, trata-se de responder aquilo que Deus fez por você e fez por mim. Não se trata de conquistar, mas se trata de receber. Não se trata de mérito, trata-se da graça. Você não precisa de ajuda para se salvar. Você precisa que Deus faça o impossível em você, para que você seja salvo. E Ele fez. Isso é precioso demais. Mas aí lá no verso de número 28, Pedro vem interpelar a Jesus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E aí nós vemos que, em quarto lugar, seguir a Jesus exige deixar tudo para confiar somente nele, somente em Jesus. Pedro diz: eis que nós deixamos tudo, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos todas as coisas. Mas percebe aqui que mesmo dizendo isso, ainda há em sua fala um senso de comparação. Mas Jesus, ele redireciona a compreensão do apóstolo Pedro. O que o Senhor Jesus nos ensina é que nós devemos deixar tudo para segui-lo. Entretanto, seguir a Jesus vale mais do que tudo. Eu entreguei tudo nas mãos de Jesus. E aí você fala assim: Senhor, eu entreguei tudo. Vai me abençoar, não? Cadê a bênção? Cadê a cura? Cadê a prosperidade? Cadê a saúde? Cadê os filhos moralmente corretos servindo ao Senhor? Cadê? Onde é que estão as coisas? Eu te dei tudo. No comecinho da fala de Pedro tem essa indagação: Senhor, mas nós te entregamos tudo. Nós te entregamos, diz ele, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos o nosso trabalho, eu deixei a minha esposa lá, eu deixei a minha sogra, deixei meus filhos, deixei todas as coisas para te seguir. E agora? O que eu ganho com isso? Ele mostra que o discipulado envolve sim renúncia, mas também envolve recompensa. E seguir a Jesus exige sim deixar tudo, não necessariamente tudo de forma literal. Agora eu estou seguindo a Jesus, agora eu tenho que largar meu emprego. Se o seu emprego te leva para longe de Deus e para o pecado, tem que largar mesmo. E se tem coisas que ocupam a prioridade, você tem que deixar. Que é Deus. Então, não é no sentido de largar casa, largar as coisas e deixar tudo, literalmente. É no sentido de prioridade. Então, aquilo que ocupa o lugar que não deveria ocupar, não deve mais ocupar. É nesse aspecto que você tem que deixar tudo. Nada pode ocupar o lugar de Deus no coração do homem. Nenhuma segurança pode competir com ele. Seguir a Jesus não é adicionar algo à sua vida. É redirecionar, é reorganizar toda a sua vida como ele sendo o centro. Então, nesse aspecto, Jesus é o centro e todas as coisas estão ao redor. Esse é o propósito. É abrir mão de falsas seguranças para confiar completamente nele. Mas essa renúncia não é perda definitiva. Jesus mostra que há ganho, que aquele que realmente se lança dependendo de Jesus, entregando a sua vida e tudo que é e tudo que tem, fala: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. Porque eu estou entendendo que tudo que o Senhor me deu já era teu. Eu é que tomei posse indevidamente. Eu sou apenas
mordomo. Você percebe como isso redireciona a nossa visão e a nossa interpretação da realidade? Há uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Aquele que vivia no pecado não vive mais no pecado, porque morreu, foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo e agora vive uma nova vida. Há uma nova família espiritual. Queridos, nós estamos aqui juntos como família da fé, como povo de Deus, povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva. Você consegue entender a grandiosidade e a bênção que é fazer parte da família de Deus? Há uma nova perspectiva. Você vai enxergar a realidade de outra ótica. Por quê? Porque agora você começa a compreender como as coisas vieram a existir, o porquê que você está aqui, porquê que você tem que viver do jeito que você tem que viver e para quem você tem que viver. Que é para a glória de Deus. Isso é um ganho tremendo comparado à ignorância que nós vivíamos. E acima de tudo, a vida eterna. E se você assistiu Conversa da Vila dessa semana, se você não assistiu, vá lá assistir, nós falamos sobre eternidade. E o que é a vida eterna? João capítulo 17, verso 3. A vida eterna é que conheçam a ti. Vida eterna é relacionamento com Deus. Esse é o maior ganho que nós poderíamos ter. Nos relacionarmos com Ele. O Deus glorioso, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, aquele que é o poderoso, o onipotente, onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas. Ele se relaciona com você, Ele atende o seu clamor, Ele o abençoa nas suas angústias, Ele está com você. Quer coisa melhor do que essa, querido? Quer melhor ganho do que esse? Voltando aqui para o jovem rico, o problema não foi que ele tinha muito. Foi que ele não conseguiu deixar aquilo que era caro para ele. A pergunta que fica para nós é inevitável. O que você não consegue deixar, querido? O que você não tem conseguido deixar que tem atrapalhado a sua vida? Porque aquilo que você não consegue entregar é aquilo que ainda governa o seu coração. Aquilo que você não consegue entregar é aquilo que ainda governa o seu coração. E nós, constantemente, elegeremos situações, pessoas, lugares, coisas que governam o nosso coração. Porque, como já foi dito por João Calvino, nosso coração é uma fábrica de idolatria. Você quebra um, constrói mais dois. Então, não vai parar este redirecionamento do coração. Esse texto ele nos leva para um ponto muito decisivo. Ele demonstra toda a autoconfiança. Ele demonstra a nossa autoconfiança e ele nos conduz a uma verdade central. Salvar-se é impossível. Mas é exatamente por isso que existe esperança. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O jovem rico não conseguiu. Ele saiu triste. Mas o texto não termina nele. Ele continua em nós. A pergunta permanece. Onde está a sua confiança, querido? No que você tem? No que você faz? Em você mesmo? Ou em Deus? O Evangelho nos chama a abandonar todas as falsas seguranças e confiar completamente em Cristo. Porque quando salvar-se é impossível, Deus, Ele faz o impossível. E esse impossível se torna possível. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que você tenha o coração no lugar certo. E se há alguém aqui nesta manhã que ainda não teve um encontro com Jesus, que Deus transforme o seu coração, que Ele faça você compreender, que Ele faça você entender aquilo que Ele quer para mim e para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.